Ayla dos Santos nunca foi o tipo de menina que as pessoas notavam nos corredores da Escola Estadual Marechal João Batista. Filha de uma ex-doméstica e de um pedreiro ausente, nascida e criada no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, ela andava de cabeça baixa, fones de ouvido no volume mínimo e uma mochila surrada pendurada num só ombro. Não falava muito, só observava. Era como se ela tivesse escolhido ser invisível. Na verdade, ela escolheu sobreviver. Ayla não falava de si, não contava sobre as noites em que a luz era cortada por falta de pagamento, ou sobre as vezes que sua mãe chorava em silêncio achando que a filha dormia. Ninguém sabia que, aos 2 anos, ela viu o irmão ser levado por traficantes por ter se negado a carregar algo que não era dele. Ninguém sabia que nas tardes de sábado, Ayla treinava em um projeto social de Muay Thai coordenado por uma professora aposentada e um ex-policial militar na escola. Era só mais uma pele preta entre muitas, mais uma menina entre os ignorados, mais uma sombra no fundo da sala. Ela sabia exatamente onde ficar para não ser vista. Mas o destino tem uma forma estranha de testar quem quer passar despercebido. Naquela terça-feira, uma aula de educação física comum se transformou em um campo de batalha silencioso. O professor havia se ausentado por motivos médicos, e a turma foi liberada para o pátio, com a promessa de não causar confusão. Como sempre, causaram, e entre as vozes mais altas, sempre estava ele, Leandro Varela, o dono do colégio. Não oficialmente, claro, Leandro era o tipo de cara que fazia piada ofensiva e todos riam. Alto, de corpo forte, cabelo sempre bem cortado, olhos claros e um ego maior que o campo de futebol. Ele era o típico filho de família influente do bairro, blindado por sobrenome e arrogância. Tudo nele gritava privilégio e abuso. Ele não gostava de Ayla. Aliás, não gostava de quem não reagia ao seu humor. Para ele, o silêncio dela era um desafio, um incômodo. E naquele dia ele decidiu que precisava corrigir isso. E aí, boneca muda? Vai continuar fugindo ou vai brincar com a gente hoje? Ayla fingiu não ouvir, mas Leandro não se satisfazia com ignorar. Ele queria plateia. Sabe o que ela parece, galera? Aqueles cachorrinhos de rua que se escondem quando você chama. Vamos ver se ela late. A risada se espalhou como veneno. Um celular foi levantado, outro e outro. Vamos gravar. Quero ver essa figurinha rodando no grupo hoje à noite. Ele se aproximou de Ayla com os braços abertos como se fosse abraçá-la. Ela recuou um passo. 2. Até bater de costas contra a parede da quadra. Os celulares gravando. Os olhares curiosos. E Ayla, parada, imóvel, como se o mundo tivesse congelado. Vamos, cachorrinha. Anda de 4, late pra mim, vai. E foi nesse momento que Ayla deixou de ser invisível. Sua respiração antes contida mudou. Seus olhos antes baixos encararam Leandro com algo que ele não conhecia: controle. Um tipo de frieza que não se aprende em escola cara. Um tipo de poder que não se compra com status. Ela desviou do toque de Leandro com um giro rápido. Simples. Preciso, como se tivesse treinado aquilo a vida toda. Ele ficou sem reação por um segundo. Os celulares ainda gravavam, mas agora a narrativa começava a sair do controle dele. Que isso, garota? Tá maluca? Ele tentou agarrar o braço dela. Ayla girou o próprio punho, travando o dele e o forçando a recuar com um movimento que ele não soube interpretar. A multidão murmurava. Pela primeira vez, Ayla falava, e sua voz era firme: não encosta em mim. Leandro ficou paralisado por um segundo, surpreso por alguém como ela ousasse impor. Que isso, galera? A menininha tá achando que é... Quem agora? Ela não respondeu. Caminhou em silêncio até a borda da quadra. Pegou a mochila, retirou um elástico de cabelo, prendeu os cachos no alto da cabeça com precisão, respirou fundo. Voltou. Ayla encarou Leandro como quem olha para algo pequeno. Você acha que eu tenho medo de você? Ele riu, nervoso. Mas sua voz já não tinha a mesma força. Você não é nada. Eu sou o Leandro Varela e o mando aqui. Ela deu um passo à frente. Eu sou Ayla dos Santos. Mas nas rodas de luta do Pavãozinho, me chamam de Tempestade. E ninguém manda em mim. O silêncio foi absoluto. Até os celulares pararam de gravar. Aquilo não era mais diversão. Era algo que ninguém esperava. Leandro tentou disfarçar o desconforto com uma piada. Tá achando que está onde? No UFC, Ayla deu uma risada leve. Mas seus olhos diziam outra coisa. Não. Mas se eu estivesse, você não durava um round. A multidão riu, mas não com ele. Riram Deli, e Leandro sentiu pela primeira vez o que era ser exposto sem poder fazer nada. Naquele instante, a menina, invisível, se tornava uma lenda. Se você já foi silenciado, se já tentaram te apagar, continue assistindo. A história de Ayla é sobre você. Comente aqui embaixo. Ninguém me apaga. Vamos mostrar ao algoritmo que o silêncio já não serve mais. Na manhã seguinte,
O colégio inteiro parecia ter acordado diferente. As paredes, os corredores, até o céu cinzento sobre o pátio pareciam observar em silêncio o que havia acontecido no dia anterior. Ayla andava pelos corredores e, pela primeira vez, não se escondia. Não porque queria ser vista, mas porque não sentia mais medo de ser. O vídeo daquela cena havia vazado. Claro que vazou, mas não como Leandro planejava. Em menos de 24 horas, Ayla viralizou. Não como chacota, mas como símbolo de resistência. A menina negra da periferia que enfrentou o garoto mais temido do colégio. E mostrou que coragem é mais poderosa do que o nome no sobrenome. Tempestade. Esse era o apelido que se espalhava em legendas, grupos, comentários, reportagens locais e perfis de Instagram de páginas de luta, autoestima, empoderamento. Alguns riam, outros zombavam, como sempre fazem com qualquer mulher que ousa ser forte. Mas algo era diferente. Muitos viam nela uma referência, um nome, uma faísca, e essa faísca começou a acender outras coragens esquecidas. Na escola, os olhares mudaram. Professores que antes nem sabiam seu nome passaram a chamá-la de Senhorita Ayla. Diretores, antes indiferentes, pediram para conversar. A coordenadora pedagógica tentou entender como ela havia aprendido aquelas técnicas. Ela apenas respondeu: "A vida ensina o que a escola esquece." No entanto, a fama não trouxe só aplausos. Também trouxe retaliações. Leandro Varela, humilhado diante da própria arrogância, reapareceu no colégio com o pai, um advogado criminalista conhecido na cidade, exigindo retratação. Alegaram abuso de imagem, agressão física, constrangimento. Disseram que a filha da faxineira havia arruinado o futuro de um jovem promissor. Mas a verdade não se desfaz com ameaças. Professores, que viram tudo, deram seu depoimento. Alunos, inclusive alguns antes próximos de Leandro, menos mudaram de lado, como quem finalmente enxerga a podridão por trás da pose. A diretora, pressionada por movimentos de pais e alunos que viram o vídeo, decidiu afastar Leandro preventivamente, enquanto a apuração era feita. E Ayla não se calou. "Eu não bati nele. Eu apenas disse que não aceito ser tratada como um objeto na comunidade." Sua história chegou como um sopro de esperança. O projeto social onde Ayla treinava convidou para dar aulas para crianças menores. O vídeo dela foi usado numa campanha contra bullying em escolas públicas do estado. O Tempestade virou símbolo de força menos e não de violência, mas de disciplina. Certa tarde, enquanto voltava da escola, Ayla foi parada por uma menina pequena, com a pele escura como a dela, segurando uma sacola de pão. "Você é a moça do vídeo?" Ayla sorriu. "Sou." A menina respondeu com a simplicidade de quem reconhece um espelho. "Queria ser igual a você. Lá em casa ninguém ouve minha voz." Ayla baixou, olhou nos olhos da menina e disse com a calma de quem já viveu o mesmo: "Então comece a falar, mesmo que ninguém escute. Um dia vão ter que ouvir." Essa frase correu rápido. Mês do Q. O próprio vídeo foi pintado em muros, publicado em artes digitais, tatuado em corpos, estampado em camisetas. A menina que ninguém ouvia havia se tornado a voz de muitos, mas a batalha estava longe do fim. No pátio, os olhares que antes evitavam Ayla agora procuravam, uns com admiração, outros com inveja, e alguns, como Bruno, amigo íntimo de Leandro, com raiva disfarçada de sarcasmo. "E aí, Tempestade? Vai ensinar karatê agora? Já está vendendo o curso online?" Ela sorriu, sem se deixar atingir. "Ainda não, mas se quiser aprender a não ser babaca, posso te dar umas dicas." A galera riu. Bruno virou o rosto, sem graça. A aura de proteção de Leandro começava a se desfazer. Ayla estava mexendo com uma estrutura maior do que ela imaginava. No entanto, as sombras não se rendem tão facilmente. Na sexta-feira, ao sair do banheiro, Ayla encontra uma carta anônima em seu caderno. Volta para o esgoto de onde saiu. O colégio não é lugar para lixo da sua cor. Era o primeiro ataque explícito. Racismo puro e violento. Mas ela não chorou, mostrou a carta à coordenadora, denunciou. E depois foi direto ao mural de avisos e colou a carta ali, com fita larga e um bilhete em vermelho: "Tenterão me calar, agora terão que me ler." Esse gesto virou notícia local. A escola foi obrigada a abrir um comitê interno para discutir racismo, bullying e violência simbólica. Alunos foram convidados a relatar suas experiências. Pela primeira vez, muitos falaram. Pela primeira vez, a escola ouviu. E Ayla, no centro disso tudo, não se deixava deslumbrar. "Eu não quero ser celebridade. Eu quero que ninguém mais passe o que eu passei." Mesmo assim, o que ela representava ia além dela. Era a história de muitos. Era o grito preso de meninas negras sufocadas por um sistema que as cala desde o berço. Na semana seguinte, um grupo de meninas se aproximou dela na saída da aula. "A gente pensou em criar um grupo de apoio para quem sofre bullying, racismo ou tem medo de falar. E queríamos que você liderasse", disse uma delas.
com os olhos cheios de coragem recente. Ayla pensou por um instante. Depois respondeu: só se for um grupo onde todas lideram, porque minha luta é por igualdade, não por trono. A resposta virou outra frase viral. E assim, Ayla dos Santos, a menina que antes caminhava em silêncio com a mochila velha e os fones baixos, começou a transformar a escola, não com violência, mas com presença. Não com socos, mas com frases que doíam mais do que qualquer golpe. Se essa história tá mexendo com você, compartilhe nos comentários qual foi o seu momento de virada. E lembre-se, se tentaram apagar sua luz, acenda a de alguém, isso confunde a escuridão. As semanas passaram como um rio em correnteza. A escola, que antes era feita de corredores mudos e olhares baixos, agora pulsava com conversas que nunca haviam sido permitidas. Grupos se reuniam para discutir racismo, violência simbólica, masculinidade tóxica, autoestima. Cartazes coloriam os murais. A diretora, pressionada por pais, organizações não governamentais e até pela Secretaria de Educação, teve que aprovar um novo plano pedagógico pela primeira vez. Educação emocional e cidadania entravam na grade escolar com espaço fixo, e no centro disso tudo estava ela, Ayla dos Santos, agora chamada por muitos simplesmente de avós. Mas nenhuma revolução acontece sem rachaduras por dentro. Embora Ayla mantivesse a postura firme, o corpo ereto e a voz estável, dentro dela uma guerra mais silenciosa começava. À noite, quando os holofotes das redes se apagavam e os corredores do colégio se calavam, a menina que havia enfrentado o medo, com um olhar treinado, se sentava no colchão fino de seu quarto e chorava, não por arrependimento, mas por cansaço. Ser forte o tempo todo é uma prisão disfarçada de admiração. Certa madrugada, sua mãe acordou com os soluços. Sentou-se ao lado dela em silêncio e apenas segurou sua mão. Ayla tentou disfarçar enxugando o rosto, mas a mãe a olhou com aquela sabedoria antiga das mulheres negras, que já viram o mundo inteiro passar por cima delas e ainda assim levantam cedo para pegar 2 ônibus e manter a casa de pé. Você não precisa salvar o mundo, só precisa continuar sendo verdadeira. Ayla encostou a cabeça no colo da mãe e ficou ali. Pela primeira vez desde o vídeo, ela se permitiu apenas ser filha, criança, vulnerável. No dia seguinte chegou à escola mais leve e foi recebida por um anúncio inesperado. O colégio, em parceria com uma ONG de defesa dos direitos humanos, havia aprovado oficialmente o Núcleo de Defesa Estudantil, um programa permanente de acolhimento e escuta, liderado por professores e alunos. E a coordenadora já havia decidido: Ayla seria convidada para ser a porta-voz do projeto. Você não é só a causa, é o começo da cura, Ayla. Quer aceitar? Ela aceitou, mas com uma condição: não quero ser a única. Quero trazer vozes que ninguém escutou até agora. E assim, nasceu a nova fase da revolução. Ayla começou a convidar outras meninas negras, LGBTs, alunos com deficiência, bolsistas, filhos de imigrantes e qualquer estudante que já tivesse sentido que sua dor era invisível. A sala do núcleo, antes abandonada, virou um centro de vida. As pessoas falavam, choravam, riam, denunciavam, criavam arte, sugeriam políticas escolares. Pela primeira vez, a escola parecia ter alma. Mas como sempre, nem todos queriam mudança. Os amigos mais íntimos de Leandro Varela, a menos que agora estudava em casa, por medida cautelar, começaram uma campanha paralela, velada, venenosa. Criaram perfis falsos no Instagram e começaram a espalhar rumores. Diziam que Ayla inventou tudo, que provocou Leandro, que tudo não passou de armação. Diziam que ela só queria aparecer. Um vídeo foi publicado, um trecho cortado do confronto original, editado para parecer que Ayla havia atacado Leandro primeiro. Os comentários vieram em enxurrada feminazi, vitamista, menorosa, delinquente. Mas o estrago durou pouco. Horas depois, uma aluna do 2º ano que havia gravado o vídeo original inteiro publicou tudo. Sam Cortez. Com áudio limpo, a verdade caiu como um raio. E com ela, a máscara de Leandro caiu junto. A justiça foi acionada. O Ministério Público convocou o colégio. O pai de Leandro contratou advogados famosos, tentou culpar o ambiente escolar, tentou inverter a narrativa. Mas as provas eram sólidas. E pela primeira vez, o sobrenome Varela não serviu como escudo. Dias depois, veio a notícia: Leandro seria expulso do colégio e responderia por constrangimento ilegal, ameaça e tentativa de humilhação pública, com motivação discriminatória na escola. Uma comemoração espontânea aconteceu. Mas Ayla não comemorou. Sentada no banco da praça da frente, ela apenas fechou os olhos. Não é vitória quando alguém é destruído. Uma mentira. Alguns não entenderam. Achavam que ela deveria estar feliz. Mas Ayla sabia que a justiça verdadeira não se mede por derrotas alheias, e sim pela transformação dos caminhos. Foi então que algo ainda mais inesperado aconteceu. Leandro apareceu.
acompanhado por um oficial e com autorização da justiça, para uma última visita formal de reparação, parte de um acordo feito em audiência. O colégio inteiro parou. Todos correram para a quadra, onde ele seria ouvido publicamente. O ambiente era pesado, tenso. Muitos queriam gritar, outros queriam vaiar. Mas Ayla apenas ficou parada, de pé, firme. Leandro respirou fundo e disse: eu vim aqui pedir perdão. Não porque me obrigaram, mas porque entendi o que fiz. Eu precisei cair para perceber o que estava pisando. Ayla, você me expôs, mas também me salvou. Se você tivesse me revidado com violência, eu continuaria acreditando que eu tinha razão. Mas você escolheu me confrontar com inteligência. E isso me destruiu de um jeito bom. Houve silêncio. Ayla caminhou até ele, olhou nos olhos e respondeu: eu não fiz por você. Fiz por todas as meninas que você nunca viu. Mas fico feliz que tenha enxergado. Ele assentiu, cabisbaixo. Foi embora e Ayla, naquele instante, entendeu? Nem toda guerra se ganha com armas. Algumas se vencem com limites. Na saída da escola, ela encontrou sua mãe sentada no banco do portão. De mãos dadas, seguiram até o ponto de ônibus. Você está cansada, filha? Tô, mas com medo? Nunca mais. Se você também já enfrentou batalhas silenciosas e venceu com coragem, comente aqui. Minha voz é minha armadura. Sua história pode inspirar outras pessoas. E se você chegou até aqui, considere se inscrever e deixar seu like. Essa história precisa alcançar quem ainda está lutando no escuro. 6 meses depois, o colégio que um dia foi cenário de medo se tornava palco de algo novo. Renascimento. Os muros antes cinzentos estavam grafitados com mensagens de coragem. No lugar da antiga quadra onde a humilhação quase aconteceu, foi instalada uma lona com o letreiro Projeto Tempestade. Defesa, dignidade e voz. Ali, Ayla coordenava aulas semanais de defesa pessoal, mas não era só sobre socos e chutes. Era sobre a postura, sobre como levantar os olhos, como dizer não, como ficar de pé mesmo quando o mundo te quer ajoelhado. O colégio agora respirava outra atmosfera. Professores foram treinados em educação antirracista. Os murais traziam poemas escritos pelos próprios alunos. Uma rádio interna transmitia depoimentos semanais de estudantes que decidiram contar suas histórias. A biblioteca passou a incluir obras de autoras negras, indígenas e periféricas. As rodas de conversa aconteciam sob sombra de árvores que antes eram apenas paisagem esquecida. E Ayla continuava a mesma menina de mochila surrada, cabelo preso no alto e fones de ouvido baixos. Mas agora onde ela passava havia sorrisos, havia respeito. Não por medo, mas por reconhecimento. Não era mais a menina do vídeo. Era a referência viva do que pode acontecer quando alguém escolhe não se calar. A diretora a convidou para discursar no Dia da Consciência Negra, e Ayla, com voz firme e presença serena, disse: eu não sou exemplo porque lutei, sou porque decidi continuar mesmo quando não sabiam meu nome. Toda pessoa negra que caminha com dignidade é uma revolução ambulante. E toda menina que recusa o papel de vítima para assumir sua própria história é uma heroína. Não estou aqui para ser ídolo. Tô aqui para lembrar que o chão da escola também é campo de batalha menos, e que vencer aqui é preparar soldados de esperança para o mundo lá fora. O auditório ficou em silêncio. Não por indiferença, mas por reverência. Na saída, uma professora do ensino fundamental menos negra, de tranças longas e olhar emocionado menos, a abraçou. Quando eu era aluna aqui, também me chamavam de cachorrinha, mas eu não soube reagir. Você reagiu por todas nós. Obrigada. Ayla não respondeu, apenas chorou. Chorou de um jeito leve, como quem finalmente entende que a dor que carrega também pode ser a ponte para o outro. Certa tarde, enquanto observava a turma mais nova treinar movimentos básicos de autodefesa, Ayla se sentou ao lado do irmão. Ele havia voltado para casa depois de anos fora, finalmente recuperado do trauma que o afastou da família. Olhou a irmã com um misto de orgulho e surpresa. Nunca achei que você ia virar tudo isso. Ela riu. Nem eu. Só fui vivendo. Só fui dizendo não quando todo mundo queria que eu dissesse amém. Ele olhou as crianças treinando. E agora? Vai ser professora? Talvez. Ou psicóloga. Ou advogada. Ou algo que ainda nem inventaram. Só sei que não volto mais pro silêncio. Naquele mesmo dia, ela recebeu um convite inesperado. Uma universidade estadual queria premiá-la com uma bolsa de iniciação científica em políticas educacionais. O vídeo, as palestras, os relatórios sobre o impacto do projeto haviam chegado até lá. Ela seria a primeira da família a entrar no ensino superior, no ônibus de volta para casa. Com a carta dobrada no bolso, Ayla olhou pela janela. As ruas seguiam iguais. Becos, postes, vielas, vendedores ambulantes. Mas havia algo novo nela. Não era fama, não era glória, era consciência.
Ela agora sabia que toda a dor que sofreu tinha um sentido, que cada humilhação foi um empurrão para a coragem, que cada vez que duvidaram dela estavam secretamente a treinando, e que o poder que tentaram esmagar em silêncio floresceu. Um mês depois, Leandro Varela reapareceu. Não fisicamente, mas numa matéria na internet. Estava trabalhando num projeto social em outro estado, por ordem judicial. Dizia na entrevista: "Nunca vou esquecer o que a Ayla me ensinou. Ela me derrotou sem me tocar. Me expôs sem me humilhar. Me quebrou para me reconstruir. Toda vez que ensino um menino a respeitar uma mulher, estou tentando ser alguém que ela não teria medo de enfrentar." Ayla leu aquilo e respirou fundo. Não respondeu. Não compartilhou. Não comentou. Apenas voltou ao treino. Havia uma nova menina esperando a vez de aprender. E ela sabia. A luta não era mais sobre ela. Era sobre todos em casa. Colou no espelho uma frase escrita com canetinha preta. Força não é gritar mais alto. É saber calar o mundo com a sua verdade. Dia, no portão da escola, uma repórter a entrevistou. Ayla, o que você diria para quem ainda sofre calado? Ela pensou. Depois disse que o silêncio protege por um tempo, mas é a voz que liberta. Você não precisa lutar como eu, só precisa começar a existir com coragem e não se apagar mais por medo de incomodar. A entrevista viralizou outra vez, mas dessa vez não por causa de um vídeo de briga, era um vídeo de vida. Se essa história falou com seu coração, compartilhe nos comentários. Eu não me apago mais. E se você acredita que a voz de alguém pode mudar o mundo, inscreva-se, deixe seu like e leve essa mensagem adiante. Porque todo mundo conhece uma Ayla, mas nem todo mundo sabe que pode ser uma